Olá a todos, todas e todes. Eu sou Daniel Colim, sou doutor em teatro. Estou falando aqui diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. E como presidente do Comitê Científico do segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, cujo tema desse ano é Gênero, Sociedade e Diversidade, que estará sendo realizado entre os dias 14 e 16 de março de 2023. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, todas e todes, e convidar-lhes para assistir à conferência de abertura, cujo título é Interseccionalidades entre Artes, Gêneros e Raças no Brasil. Essa conferência ficou sob minha responsabilidade, e assim que eu soube desse convite, eu pensei, não tem por que eu fazer uma conferência sozinho falando sobre tantos assuntos que podem ser diversos e plurais, né? Que eu acho que é a temática desse ano. E eu pensei, então, vou chamar pessoas que eu admiro, pesquisadores e pesquisadoras que eu admiro, para estarem comigo. Então, o mote dessa conferência de abertura é um diálogo mesmo entre essas quatro pessoas, eu e essas três pessoas que eu conheço há alguns anos e que eu admiro bastante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre elas, vou fazer uma apresentação que eu vou me inspirar na própria apresentação que elas me mandaram numa mini bio, tá? Que vocês vão encontrar no site quem está assistindo, mas vou fazer aqui um resuminho. Aqui a gente tem a Juliana Rosa de Souza, que é uma mulher cis, negra, LGBTQIA+, e de axé. Ela é cria do bairro periférico Jardim Zanelato, em São José, Santa Catarina, doutora em teatro e autora do livro O Teatro Negro e as Dinâmicas do Racismo no Campo Teatral. E ela também é integrante do Núcleo de Estudos Negros, o NEM, e professora quilombola no Quilombo Vidal Martins, em Florianópolis. Oi, Ju, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Dani, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer conhecer Ian, Henrique, que daqui a pouco a gente vai começar a trocar todo esse axé. Valeu. Obrigado, Ju. Aqui também a gente tem o Ian Guimarães Habib, que é artista da performance, dança, audiovisual, escrita, curadoria e pesquisa. Ele é autor dos livros, três livros, o Corpos Transformacionais, o Performance Teatro e o Transespécie Transjardinagem. Ele é bacharel em teatro pela URGS, mestre em dança pela UFBA e doutorando em artes cênicas pela UFBA também. Professor, formador e conteudista da licenciatura em teatro. E aí, Ian, como é que você tá? Falando de BH, Belo Horizonte. Oi, gente, prazer em estar com vocês. Obrigado pelo convite, Colin. Prazer, Henrica, Juliana. Em breve a gente dialoga mais, gente. Agradeço. Obrigado, Ian. E aqui, completando então essa mesa de debate, a gente está com a Henrica Ferreira, que é atriz e mestranda no programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela está, então, com a sua pesquisa no campo de gênero e dramaturgia. E a Henrica é licenciada em teatro pela UFPEL, que é a Federal de Pelotas. Bom dia, Henrica, tudo certo? Bom dia, gente. Bom dia, Ju. Bom dia, Dani. Agradeço demais o espaço criado aqui para a gente trocar. Estou ansiosa pelas nossas trocas. E, enfim, muito obrigada pelo espaço aqui compartilhado com todos. Bem, obrigado a vocês três. Eu estou realmente muito encantado desse encontro. São pessoas que eu gosto muito e admiro, e estava comentando aqui antes da gravação que são pessoas, algumas eu conheço presencialmente, outras só virtualmente. Eu não vejo a hora de encontrar. Eu sinto falta dos abraços e dos cafés, das cervejas, né? Dessas confraternizações. Eu acho que os diálogos também vêm disso. Espero ver vocês em breve. E, enfim, acho que quando eu pensei nessas pessoas para essa conferência de abertura, eu pensei nisso, que eu queria pessoas que estivessem em diálogo comigo, que eu soubesse que as pesquisas eram assim de extrema relevância, né, para o país, para o Brasil, que estivessem em cidades diferentes, né? Então, a Ju está em São José, a Henrica está aqui em Esteio, que é uma cidade perto de Porto Alegre, o Ian está em Belo Horizonte. Então, claro, o Brasil, não sei para quem está assistindo se conhece o Brasil a fundo, mas é um país, é um clichê dizer, mas ele é um país continental, né? Ele é gigantesco, então a gente sabe também que essa diversidade não está toda incluída nessas quatro pessoas.
tem muito mais espaços, né, de conversação, tanto de gêneros quanto, né, de corpos, inclusive de localizações geográficas e culturas. Mas, enfim, a gente está tentando aqui tentar abrir um leque, até porque cada um de nós, cada uma de nós, tem contato com outras pessoas, né, nesse Brasilzão que a deusa protege, todos os orixás protegem. Quando eu vi esse tema, gênero, sociedade e diversidade, eu pensei nessas pessoas. Então, eu queria agora chamar elas, fiz essa breve introdução, queria convidar vocês para explicarem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo um pouco das suas pesquisas, para onde vocês têm transitado, né? As últimas descobertas, como é que tem sido esse processo teórico, prático, se é que ele existe, né? Então, eu fiz questão de convidar três artistas, pesquisadores e pesquisadoras, porque eu entendo sociedade e arte num limiar muito, muito forte, né? Eu pretendo falar sobre isso um pouquinho depois. Vou na hora da apresentação, se vocês não se incomodarem. Ju, quer falar um pouquinho para nós como é que estão as suas pesquisas? Bora lá, gente. Então, atualmente, né, eu faço parte do NEM, Núcleo de Estudos Negros, e esse trânsito, eu acho que assim, né, sair da universidade, defender a tese em 2019, me fez repensar essa relação teoria e prática, né? Você falou, será que existe? Eu acho que o fato de sair da universidade, eu entrei com 17 anos na universidade, tudo que eu pude fazer na UDESC, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina, eu fiz graduação, bolsas as mais variadas, participei de núcleos de pesquisa, mestrado, doutorado, fui professora substituta, dei aula. Então, quando eu saí em 2019, me veio essa necessidade de, tá, o que eu faço com tudo isso? Que eu pesquisei lá dentro, principalmente os estudos sobre raça, né, gênero, classe, essas intersecções, em diálogo com a prática artística, né, que esse é meu campo de atuação. Uma vez que eu entendi que eu sou uma mulher preta, sapatão bissexual, essa loucura que é a identidade né, sexual, que é a sexualidade em si, né, uma vez que eu compreendi isso, e eu estou no mundo a partir dessas identidades, como que eu traduzo isso em cena? Né? Como que as pessoas, aliás, estão traduzindo isso em cena? Como que os artistas pretos, pretas, pretes estão traduzindo isso em cena? Principalmente através da escrita, assim, ou da performance, como que é isso? Como que é escrever para o teatro hoje sendo um corpo preto, né? Então, no doutorado eu fui nessa linha, e aí eu senti a necessidade de pesquisar como que o racismo e a branquitude operam dentro da nossa área, que era uma lacuna que eu encontrava, assim, a ausência da transmissão de conteúdo, não era nem de textos falando, ou de pesquisadoras, pesquisadores falando sobre isso, era a ausência da transmissão, isso, ou seja, esse debate acontecia, mas ele não estava sendo transmitido na graduação, nos currículos, nos espaços oficiais de formação, né? Mas saindo de 2019, você bem, já vou finalizar, saindo de 2019 da universidade, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso. Eu encontrei o terreiro, encontrei o axé, hoje eu sou uma orixá, né, sou Iaô, feita, então no Ile Axé Umi, Olodotolá, e aí uma das coisas que a minha mãe de santo dizia, e a mãe pequena também do terreiro, o que você vai fazer com esse conhecimento? Conhecimento a gente não guarda. Na nossa compreensão afrodiaspórica, conhecimento a gente transmite, é sobre saberes e fazeres. Você não vai ficar com tudo isso para você, você precisa dar continuidade nesse movimento. E aí aí eu voltei para as comunidades, né? Fiquei 2 anos desenvolvendo o programa, junto com o programa de arte e cultura por toda São José, oficinas de teatro que se chamaram em 2021 e 2022 Poéticas Negras, em parceria com a Sara Mota, do Coletivo Nega. A gente fez teatro pelas comunidades aqui da periferia e a gente pôde levar mais ou menos umas 10 crianças assim para apresentar em espaços oficiais como Sesc Prainha,
crianças, em sua maioria pretas. A gente trabalhou o protagonismo preto em cena, porque as crianças pretas queriam ficar no fundo do palco, e aí a gente foi trabalhando isso para ir para, né, para frente, para o lugar de protagonistas, a partir de uma dramaturgia preta da Cidinha da Silva, os coloridos. Então a gente foi trabalhando toda essa relação poética mesmo, das poéticas negras nas comunidades. Aí, a partir disso, também já na pandemia eu estava escrevendo, voltei a escrever, fiz oficinas de escrita, dei oficinas, também trabalhei né, fiz uma formação também minha, assim, para ir aprimorando a escrita poética. E aí surgiu o texto teatral que se chama Sentença ou A Fúria da Filha Resignada, que ocorreu a primeira leitura dramática em dezembro de 2022, somente com mulheres pretas, onde eu escrevi esse texto pensando no seguinte, assim, duas mulheres pretas na sua diversidade, na sua complexidade, né? Cis, trans, travestis, mas que fossem pretas, né? Ou pessoas não binárias. Essas duas pessoas pretas, elas querem se relacionar, elas se amam, mas elas são atravessadas pelo fantasma da mãe branca. Por conta das experiências de racismo que elas viveram no interior da família, por virem de uma família interracial. Eu me inspirei completamente nos depoimentos do livro Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, da Lia Weiner Schuckmann. Eu peguei os depoimentos de pessoas pretas, de famílias interraciais de lá, e compus essa dramaturgia. E aí eu estou ainda nesse processo de montagem, leitura dramática, e agora, mais recentemente, professora aquilombada, vou fazer uma correção. Eu estava super me achando professora quilombola, mas não, é professora aquilombada, porque eu não sou, né, de dentro do quilombo. E aí eu tô nessa, assim, sabe, com essa vontade de entender como que a gente faz uma arte com protagonismo para romper com essas estruturas, né, com essas opressões que a gente identifica quando a gente está lendo lá nas nossas teorias ou na nossa formação. É por aí que eu tô, gente. Finalizo. Que maravilha. Obrigado, Ju. Maravilha saber que caminhos você está passando, né, nos últimos tempos. Ian, pode ser você agora? Por onde você tem transitado aí? Pode ser sim. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória, que ela começou em mais ou menos 2017, quando eu finalizei a minha graduação em teatro. E o meu processo de formatura, ele envolveu a criação de um solo, que se chama Solo Sebastian. E esse solo, de dança, ele falava um pouco das minhas memórias, né, durante a minha vida. E eu comecei a circular com esse espetáculo em 2018. A gente já estava aí na quinta circulação, aproximadamente, em um festival do sul do país. E a gente estava se preparando para apresentar em uma noite. Na outra noite, a gente iria para uma outra cidade, a cidade de Gaspar, em Santa Catarina. O que aconteceu foi que a prefeitura da cidade de Gaspar solicitou que algumas pessoas fossem assistir o espetáculo, né? E após a finalização do espetáculo, eu achei que eu já ia me preparar para ir para a próxima cidade. E a produção do evento me procurou e falou assim: não, não precisa ir mais, não, não vai precisar se apresentar mais. E aí eu fiquei em estado de choque, né? Não entendi o que estava acontecendo e fui embora, né? Fui embora, voltei para minha cidade. Quando eu liguei o computador, eu descobri que o espetáculo tinha sido censurado. E eu fui a última pessoa a saber da censura, né? O diretor do espetáculo, que é Saulo Almeida, tinha ficado na cidade, já tinha dado entrevistas sobre a censura. As pessoas que me conhecem todas já sabiam, principalmente do sul do país, né? Que tem um escopo aí midiático muito interconectado. E em estado de choque, eu vi que as minhas fotos estavam em várias mídias, né? Veiculando a censura, estavam também no site da OAB, no site da prefeitura, da cidade de Blumenau, é,
tinha já uma petição, um pedido de revisão do caso feito por um político. Então, quer dizer, assim, eu fui a última pessoa a saber sobre a minha própria censura e depois descobri que o festival estava tentando manejar uma cena de nudez que tinha no espetáculo e eles queriam que eu vestisse uma tanga. Mas eu sequer fui comunicado ou me foi perguntado se eu queria ou não vestir tanga nessa cena, que aliás era uma cena de luz baixa, né? Quase não aparecia nada. E que não fazia, na verdade, a cena era um banho ritual. Então, eu tirava a roupa apenas para tomar esse banho ritual, então não era uma nudez explícita, né? E a OAB entrou no caso, falou que de fato era uma censura, porque a, a faixa etária estava regular. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a analisar as mídias que saíram sobre a censura do espetáculo, e a primeira análise que eu fiz foi, gente, onde está o meu nome? Essa foi a primeira pergunta, né? Então, eu, como uma pessoa trans, vi ali que nenhuma das mídias tinha veiculado o meu nome. Mais de 16 mídias. Então, eu pensei, cara, esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico que existe uma censura. Quando a gente vai analisar, é o apagamento do nome próprio, né? E o apagamento do nome próprio na história das transgeneridades, principalmente na história das artes da cena, né? Quando a gente analisa que a maior parte dos arquivos trans, eles são ou policiais ou médicos, e os corpos de pessoas trans sempre figuraram em manuais médicos, quando sequer constavam seus nomes, a gente está falando de uma história que ela não é individual, não é mais a minha história, não é história mais de um espetáculo que performativamente contava a história da minha vida. A gente não está mais no escopo individual, né? Através da análise da minha censura, eu entendi que faz parte, que o apagamento do nome próprio é um dos caracteres, né, dos procedimentos de censura, e eu compreendi, poxa, como Juliana disse, que eu achei muito interessante, o que você vai fazer com o conhecimento, né, que você adquiriu ou que você construiu, né? E aí eu comecei a me perguntar, poxa, estou tendo contato agora com muitos arquivos trans, porque depois da minha censura eu comecei a estudar a história da censura, né, no teatro brasileiro. E eu notei que, de fato, o apagamento do nome existia, sempre existiu, né, em muitos discursos censores, em muitas manifestações da censura brasileira, não só na época da ditadura militar, como nos tempos aqui contemporâneos, né, a gente tem visto algumas outras peças trans serem censuradas, e o que aconteceu foi que eu pensei, poxa, eu estou tendo contato com muito arquivo trans, será que as pessoas do Brasil têm contato com esses mesmos arquivos? Eu fui notando que não. Tinha gente que não sequer sabia que, sei lá, em 1800, 1900, né, já existiam pessoas trans. Então eu comecei a pensar, bom, a gente precisa fazer as memórias circularem, né? É uma iterabilidade da memória, né? Essa necessidade que a gente tem. Eu falei, eu vou criar um museu. E aí eu criei um Museu Transgênero de História e Arte. E aí, nesse museu, a gente tem, né? Aí a gente inaugurou, fico muito feliz, esse ano, o primeiro arquivo histórico transgênero do Brasil. E nesse arquivo, a gente tem pensado aí a veiculação desses arquivos, né? Das transgeneridades, e a gente tem pensado as interseccionalidades dentro desse arquivo, né? Então, como funciona? Se a gente for pensar aí raça, etnia, né? Junto das transgeneridades, se a gente for pensar processos de deficiência, né? E inúmeras outras interseccionalidades relacionadas a território, né? A período histórico também, como é que eram as pessoas trans do passado. Então, a gente tem tentado fazer esses processos de interseccionalidade de inúmeras formas, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Eu vou deixar agora a Henrica falar um pouco, aí talvez a gente possa retornar sobre como isso tem se dado aí no arquivo do MUTA. Agradeço, gente. Maravilha. Obrigado, tá? Pela tua apresentação, teu compartilhamento. Vamos lá, Henrica. Quer falar um pouco aí do que você está vivendo nessa passagem de Pelotas direto para Esteio? Então, eu tenho me interessado muito em pesquisar minha travestilidade, digo minha porque também parto do meu lugar enquanto uma pessoa branca, enquanto uma travesti que se deslocou aí geograficamente de diversos pontos para me localizar também em um lugar afetivo.
E me interessa muito as alterações, né, as flutuações que rolam na minha pesquisa, porque eu inicio o meu projeto de pesquisa no mestrado, ahn, me deparando ali com algumas análises de textos dramáticos escritos por mulheres travestis, né, mulheres trans, e eu me debruço primeiro sobre a figura da ave terrena, depois vou dialogar ali com Renata Carvalho, e eu percebi que ao me deparar então com as dramaturgias, os escritos dramáticos delas, eu também sinto essa necessidade da escrita dramática, também criar algum conteúdo para a cena, a partir de mim também, da minha biografia, da minha experiência relacional enquanto travesti, enquanto uma pessoa que está inserida aí no meio acadêmico, que não é ocupado por tantas transgeneridades quanto eu acho que poderia ser. E então, o meu projeto ele começa aí nesse processo de análise de espetáculos. Então, eu me debrucei sobre as mulheres dos cabelos prateados, da Ave Terrena, Manifesto Transfofágico e Domínio Público, da Renata Carvalho. Mas aí, com essas aproximações, com esses atravessamentos, eu me interessei por, então, escrever a minha própria dramaturgia. Agora estou em processo de construção dela. E por enquanto estou ali atravecada demais, então o nome da performance é Atravecamentos, e tá ali também Traveca, é uma possibilidade, mas com a Ander, que é uma travesti que estará me dirigindo junto com o Reni Gabriel, que é também um homem trans, nós estamos aí articulando e expandindo essa dramaturgia. Ali no meu TCC, durante a graduação em teatro, em Pelotas, me interessou, então, analisar essas corporeidades dissidentes que ocupam as artes da cena, pensando também num viés mais não binário, a gênero. Então, eu me debruço sobre a figura, tento esboçar uma figura que talvez seria esse corpo degenerificado, que eu um pouco pretensamente delimitei como drag mera, então no prefixo de drag, do conceito de se arrastar, de se construir a partir disso, e mera da quimera mesmo, aquele animal que é extremamente interseccionalizado por várias formas de ser. E eu, então, especulo que essa corporeidade, do jeito que ela é, do jeito que ela está sendo construída, a partir da sua transgeneridade também, ela pode ser um caminho, então, para decolonizar um pouco mais os nossos processos de interpretação, que vem muito pautados no binário, né? Homem e mulher, que reforçam muitos estereótipos de gênero. E, então, eu procuro, através da Dragmera, propor uma ampliação dessa corporeidade, esse corpo intérprete, né? Esse corpo atuante. E aí, agora, no mestrado, a partir desses atravessamentos, como eu disse, eu vou, então, me debruçar sobre a escrita dramatúrgica, num viés mais travestilizado, um pouco mais biográfico também, porque eu percebi que muito da minha criação dentro da pesquisa acadêmica está muito atrelado a quem eu sou, como eu me construí, e isso é muito importante. Eu acho que isso também me potencializa ali no viés mais estético, poético, de onde eu quero beber. E, infelizmente, eu existo numa época onde eu tenho acesso às minhas parceiras, os meus pares, que são agora a Ave Terrena, que são mulheres, né? A Ave Terrena, Renata Carvalho, Dodi Leal, Helena Vieira, Mara Moira, Atena Beauvoir, todas elas entram ali, então, na minha gama de referencial, tanto literário quanto dramatúrgico, para então pensar, né, o fazer cênico a partir da minha travestilidade, do logo social travesti, apesar de que a minha orientadora sempre me fala, olha, não vamos instrumentalizar as outras áreas, vamos falar do nosso, então vamos nos aprofundar no fazer das artes da cena. Então, meu referencial está muito calcado, então, na travestilidade, e penso também que a transgeneridade, no geral, é muito interessante para se pensar a decolonialidade de gênero, porque até pouco tempo nós discutíamos muito e estava muito latente a questão do transfake e a apropriação, né, de corpos cisgêneros em detrimento de corpos trans, que é uma problemática que está aí muito posta e que até então não era questionado, até mesmo por nós pesquisadores, mas ainda assim estamos nesse processo de construir o nosso referencial a partir da nossa própria corporeidade, que para mim tem sido o que mais enriquece no processo de pesquisa, enquanto uma dramatúrgica ou uma dramatúrgica em processo de construção. Acho que vou até aí, porque senão vou me desdobrando, porque eu adoro falar sobre a minha pesquisa e sobre a minha travestilidade, e aí eu acho que a gente pode trocar todos aqui a partir das nossas provocações. Tá certo. Obrigado, Henrica. Acho que vamos esperar o Ian entrar aqui,
nem que depois a gente precise editar o vídeo. Certo, Ian? Tudo, gente, caí, mas voltei, consegui voltar. Verdade. Ah, você voltou bem no final que a Henrica estava terminando de se apresentar, e aí eu dei uma seguradinha para a gente poder avançar aqui. Ok. Eu acho que, nossa, tem tanta coisa legal assim que vocês trazem. Ai, legal é uma palavra tão mínima, né? Legal. E superficialidade, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que é muito, obviamente, muito profundo, e tem uma coisa que eu gosto muito de pensar das nossas vivências, e eu gosto muito de valorizar a nossa área como artistas, porque, via de regra, o senso comum acha que a gente, como artistas da cena, a gente está ali no palco e é isso, deu, né? Ah, não que isso não seja importante, ele é, e a gente sabe, né, historicamente. Mas só de ouvir vocês, a gente percebe como que esses fazeres e saberes, né, eles passam por outros lugares da educação, ah, dessa memória, porque também a cena ela tem um caráter muito dessa memória que ela é passageira, né? Então, acho muito legal quando o Ian traz essa ideia da fazer as memórias circularem, trazer, né, e o museu. E até mesmo a questão das dramaturgias, né, que a Ju e a Índica trazem muito também nas suas pesquisas. E me interessa muito, assim, falando bem brevemente do que eu tenho pensado nos últimos tempos, dessa perspectiva mais decolonial ou contracolonial, que coloca a gente a rever a nossa realidade de outras perspectivas, né? Então, a gente está falando aqui de determinadas minorias em representatividade, né? Não acho que sejam minorias, né, em quantidade, que historicamente foram mutadas, né? Foram silenciadas. A, a Juliana, no livro dela, na pesquisa dela de tese, ela analisa várias dramaturgias, e uma delas é da Grace Passot, que para mim é uma das grandes nomes que a gente tem no Brasil. E uma das falas, eu anotei aqui, coincidentemente está no meu caderno, uma das falas da Grace em um dos espetáculos é: eu sou uma voz, apenas isso. E eu acho que a Grace está falando desse lugar, né, dessa voz que foi o tempo inteiro silenciada, e agora finalmente a gente consegue alguns espaços, né? Eu acho que, sobretudo, como uma pessoa cis, vou falar, e eu peço perdão para Ian e para Henrique se eu estiver muito equivocado. É um espaço que a gente está vendo muito recentemente nas artes da cena, esse lugar para as pessoas trans poderem dialogar. Assim, eu entrei na faculdade em 2000, então faz 23 anos que eu estou na universidade, e eu consigo perceber, visualizar em que momento a gente começou a ouvir essas vozes trans e travestis. Assim, não, em 2020, em 2000 a gente não tinha essas pessoas. Não é que elas não existissem, tá? Pelo menos no lugar onde eu vivia, assim, a gente tinha colegas travestis, bem poucas, eram bastante periferializadas na época, mas a gente não conseguia ouvir as vozes delas. Tanto que um espetáculo que foi bem marcante para nós, na minha universidade, foi o Borboletas de Sol de Asas Magoadas, da Evelyn, que é uma atriz cis, que ela fez foi o projeto de graduação dela, e ela fazia uma travesti, que era a Beth, a partir de entrevistas e vivências com travestis, e foi um espetáculo que marcou a época, porque não se falava sobre isso naquela época. E precisou uma mulher cis trazer aquilo, né? Então, nesses 10, 15 anos, a gente consegue ver algumas mudanças significativas, e que eu espero que sejam cada vez maiores, né? Estou citando o caso de pessoas trans porque, enfim, é a ideia de gênero, mas mesmo esses lugares que não passam só por esse caminho, né? Eu, como pesquiso a performatividade, né? Essa questão identitária enquanto material de criação, enquanto corporeidade, corpo político, e não só na minha cena, mas como professor, né? Então é algo que eu vivencio com os alunos na graduação ali, né? Esse corpo político de vocês, de onde vem, seja
pelo viés da raça, etnia, classe, gênero, sexualidade, como é ser, que nem meu caso, como é ser um homem bissexual nessa lida, né? Nesse processo de criação. Que voz é essa que eu venho? Então, acho que é muito contundente ouvir isso nas falas de vocês, né? E, enfim, eu acho que a gente tem vários caminhos aqui para abrir, e estou tentando aqui pensar por que lugar a gente poderia começar a dialogar melhor. Mas eu vou jogar uma ideia que eu tive e vou fazer uma primeira provocação para vocês, e aí falem o que vocês quiserem. Mas a gente no Brasil também está passando por um momento bem significativo, que é a transição de um governo que foi de extrema direita, né, que nos oprimiu muito, bastante, né, em vários pontos. E quando eu escolho artistas para estarem aqui nessa mesa, é porque eu sei, vou puxar um pouco pimentão para nossa brasa. Como vegetariano, eu vou puxar o pimentão para nossa brasa. Porque nós, artistas, fomos talvez uma das primeiras classes a serem perseguidas no governo, né? No último governo, como retaliação por todo o embate que a gente teve. Artistas, o pessoal da educação, né? A gente estava ali, então a gente sofreu assim quase que duplamente, se não triplamente. Não estou falando de outras questões, como gênero, raça, que a gente sabe, né? Então foi um período muito difícil financeiramente, de perseguição, né? E que a gente segue ainda esses processos, porque não acabou, porque isso também não foi pontual do Brasil, isso é algo que tem sido forte em vários lugares. E aí eu me lembrei, quando o tema veio, gênero, sociedade e diversidade, que, aliás, eu tenho um conflito com essa palavra diversidade. É um conflito quase poético, subjetivo, assim, porque eu ouço ela, é um lugar assim, é meu, tá? Não tenho nenhum autora que disse isso. Talvez tenha, mas a palavra diversidade me remete à palavra diverso. E a palavra diverso me remete à palavra de que a gente seria diverso de alguma coisa que é correta, que é norma. Então, isso é bom, mas a gente é diverso daquilo. E aí me joga um lugar que como se existisse um padrão, e existe socialmente, eu entendo, e que a gente é o diverso daquilo. Daí eu não gosto muito desse conceito, eu gosto muito mais da ideia de pluralidade. Eu acho que a gente se percebe, vejo outras nuances, né? Mas aí quando a gente pensa em pluralidade, e aí estava pensando sobre esse tema, eu me lembrei muito algo que me emocionou bastante esse ano, início do ano. Não quero ser político partidário, mas, enfim, foram duas coisas que me marcaram bastante. Um que foi a subida do presidente Lula, né, para o governo, e com aquelas pessoas do povo representando essa pluralidade, ainda que não tivesse totalmente plural, mas, né, algo que desponta para esse lugar, e ele recebendo a faixa de uma mulher preta, periferializada, né? E também me lembro muito, no dia 13 de janeiro, do pronunciamento do Silvio Almeida, que é o nosso novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, que ele fala a ideia do vocês existem, são valiosos para nós, né? Então ele tem uma fala muito esperançosa. Então, ele me emocionou porque eu senti de volta a esperança nesse lugar. Então, eu estou dizendo isso porque eu queria provocar vocês primeiro, ah, nesse ponto, que é o quanto vocês acham que as políticas públicas interferem no nosso trabalho, no nosso processo, seja educacional, seja artístico, seja enquanto sujeitos, né? Ah, Como que a gente pode lidar com essas coisas? Como vocês entendem isso, né? A gente, um pouco antes de começar aqui o debate, numa fofoquinha interna, a gente está falando sobre questões de bolsas de pesquisa no Brasil, não ter bolsas, e agora a bolsa aumentou, mas ainda falta bolsas. Então, como que a gente pode pensar isso em termos de sociedade, pluralidade e gênero? Quem quiser, tá? Posso começar, então?
Bom, eu vou começar pela primeira fala, né, que foi relacionada à ausência ou à quase ausência de pessoas trans nas artes da cena ali em 2000, né? Aí, bom, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira eu trouxe uma frase muito interessante, que eu vou ler ela em inglês primeiramente. Lucy Long was sung by a white Negro as a male female danced. Eu traduzi, né, numa tradução que eu considero ruinzinha, mas serve aqui para a gente. Lucy Long era cantada por um negro branco enquanto uma mulher homem dançava. Essa frase é uma citação de um jornal de 1853 que descreve um trecho de uma cena de uma manifestação da blackface, né? E eu utilizo essa citação para mostrar um pouco a interseccionalidade entre o que eu chamo de face trans, né, que é a versão transgênero da blackface. E aí, para quem não é da área de artes cênicas, a blackface é o ato de pessoas brancas interpretarem personagens negras nas artes da cena, e a face trans seria a mesma coisa, só que para as transgeneridades. São pessoas cisgêneras interpretando personagens transgêneras nas artes da cena. Bom, a primeira questão que eu trago é que há uma intersecção, né? A gente não vê a blackface sendo separada da face trans, ou a gente vê um mesmo homem branco, um mesmo conjunto de homens brancos, e eu estou falando homem branco não no sentido individual, mas estou falando de uma estrutura de poder. O homem branco era a única possibilidade cênica. Tanto é que a gente sabe que em muitos momentos no Brasil, né, as mulheres sequer podiam entrar em cena. E isso aconteceu também em outros países do mundo, mas eu queria trazer aqui especificamente o caso do Brasil. Esse trecho ele não é do Brasil, mas a blackface também, ela era operada no Brasil em intersecção com inúmeras camadas de invisibilização de outros corpos. O homem branco era a única possibilidade que existia em cena. Então, quer dizer, o homem branco, ao homem branco era possibilitado que pudesse interpretar personagens indígenas, mulheres, personagens trans, pessoas pretas, etc, etc, etc. Bom, e o que acontece? As pessoas trans, elas sempre tiveram em cena, né? Tanto é que, se a gente for olhar a história do teatro de revista, a gente vê inúmeras pessoas trans fazendo teatro de revista, né? A gente tem shows de travestis, né, que eram muito presentes, a gente tem inúmeras pessoas performers que trabalhavam com transformismo, né, no Brasil, e mesmo antes, a gente vê em alguns recortes de jornal a presença de pessoas trans nas artes da cena, mas devido à questão da face trans, para a gente é muito difícil, no passado, identificar quem eram as pessoas trans. Se era uma face trans, se era uma pessoa trans de fato, que vivia a transgeneridade em seu cotidiano, né? Interpretando ali, fazendo um papel. Então, para a gente ainda é muito difícil diagnosticar na história. A gente teria que conhecer, de fato, a vida de cada uma dessas artistas, né? E desses artistas. E aí, gente, o que eu queria dizer em relação a isso bom, sempre estivemos em cena, né? Um exemplo é que, bom, eu faço teatro desde os 11 anos de idade. Eu nasci em 1989, a primeira peça que eu fiz eu interpretava uma galinha, né? Eu ainda era criança. Então, quer dizer, eu estava ali em cena, né? A gente tem que se perguntar o que que apaga, ou o que que apagou historicamente essas identidades trans, né? De estarem fora do armário, de estarem, né, de se designarem trans ali, em cena, da pessoa saber, olha, ali é uma pessoa trans. Essa é a primeira questão que eu trago. E sim, a face trans, ela tem impedido, sim, muitas pessoas trans de entrarem em cena. Para além aqui da gente discutir pode ou não pode uma pessoa cis interpretar uma pessoa trans, a gente tem que se perguntar por que apenas as pessoas cisgêneras podem fazer papéis e ganhar por fazer esses papéis, né? Então é mais a gente pensar uma presença das pessoas trans em cena, né? Nas mais variáveis formas possíveis, gênero, etnia, deficiência, porque não é só as pessoas brancas, trans, por exemplo, que podem estar em cena, né? Ou que sejam um padrão, que demonstrem um padrão aí buscado pela cisgeneridade. Então, a gente tem que pensar em uma diversidade de pessoas trans em cena, não só uma identidade trans, várias identidades trans, em vários papéis,
fazendo vários personagens, estando em várias posições, sendo na cenografia, sendo no figurino, não só na questão da atuação, né? Então, é ir além do pode, não pode. Eu acho que eu já falei muito, mas acho que eu trouxe um pouco a questão da interseccionalidade na cena, né? Eu acho que isso pode ser importante aí para a gente continuar o diálogo. E eu concordo com você, Colin, sobre a questão dessa problemática da diversidade, né? Eu utilizo muito a palavra corpo e gênero diverso, mas o diverso aí é uma expressão que ela não indica exatamente diversidade no sentido de diferença da norma só. Nos estudos trans, a gente é muito próximo dos estudos intersexo. E para as pessoas intersexo, por exemplo, não vale tanto utilizar a palavra dissidência, por exemplo. Porque a pessoa intersexo tem uma questão genética ali também. Então, como a gente trabalha bastante ali em interlocução com a comunidade intersexo, eu acho que plural para a gente faz muito sentido, sim. Diferença, né? Faz muito sentido e corpo e gênero diverso, mas aí não no sentido de diversidade, né? Seria uma expressão mais assim em diálogo com as intersexualidades, né? Então é isso, gente. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário sobre o que o Ian falou, que eu acho que também é importante, que conforme o Ian foi falando, também algumas questões foram caindo. Quando eu estava falando ali a questão da universidade que eu entrei, eu acho que um ponto que a gente pode lembrar sempre é que a universidade, ela é um espaço colonial por excelência, né? Ela é uma balizadora e validadora desses saberes e conhecimentos. Então, eu acho que o Ian traz a questão histórica aqui super pontual, do tipo, obviamente pessoas trans existiam ali, né? Sempre estiveram, mas que lugares que a universidade, porque eu estava falando desse ponto de vista, pensava isso, porque era um lugar de pessoas, de homens brancos, né? Sempre foi. Então, eu me lembro que quando eu entrei no doutorado, eu e a Juliana fizemos doutorado juntos. Eu me lembro que foi muito, muito impactante para mim, porque quando eu entrei na primeira aula, 2015, algum ali era uma universidade nova para mim, e eu me lembro de ver cartazes na parede, porque uma das pesquisadoras do mestrado, ela colocou, que era vulcânica pouca roupa, ela colocou vários cartazes na parede, colocou assim, que autoras trans e travestis você está lendo? Isso em 2015. Essa é a memória mais de impacto desses corpos dentro da universidade. Então, não só a gente tem que pensar isso também dentro da universidade, que lugares que são cedidos para esses corpos ali. Enfim, falei demais também. E eu acho muito interessante, assim, pegando o gancho também do Ian, Dani, das suas provocações, que hoje, até falando da Vulcânica mesmo, ali junto com a FIA Fundo Mundo, que é uma companhia circense, né, formada exclusivamente por pessoas trans deste gênero, que talvez seja esse também o nosso caminho de criar o nosso espaço, a nossa transcentralidade. Trazer os nossos corpos para um lugar também de reconhecimento, de afeto, que só pode ser construído a partir da nossa própria corporeidade. Obviamente que a questão da aliança entre as pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras é muito bom, porque, como nós sabemos, os corpos que pretensamente estão ocupando esse espaço de protagonismo são corpos cisgêneros. Então, nós temos ali os cis-aliados tentando criar esse espaço de legitimidade para os corpos trans. Mas também existe a necessidade, eu particularmente, enquanto uma pesquisadora travesti, uma pessoa que é da arte da cena, sinto a necessidade de que nossos próprios corpos ocupem aqueles espaços. E quando eu falo isso, agora, durante o primeiro semestre do mestrado, eu produzi 2 artigos, e um deles eu me debruço sobre as práticas transcentradas, tanto do coletivo T, ali com a figura da Renata Carvalho, com, enfim, várias autoridades dentro também da transmasculinidade, não binaridade, enfim, da travestilidade propriamente dita por conta da Renata Carvalho, mas também ali da Cia Fundo Mundo, que o nosso parecer estético, a nossa poética, ou até mesmo poética, ela está mais presente a partir de um lugar muito subalternizado, vitimizado por outras pessoas que produziram esse conhecimento a partir das nossas histórias, mas não se preocupando com a real inserção desses corpos e dessas histórias, ou no meu caso, eu adoro brincar com o sentido das palavras, então as trajetórias, e eu acho que
a cisgeneridade, ela especula muito coisas fora do que acho que diz respeito a ela. E aí a gente reforça muito estereótipos sobre a transgeneridade, sobre a travestilidade. Nós criamos lugares de não pertencimento da própria transgeneridade, porque eu, Henrica, durante muito tempo, performativizei uma não binariedade de gênero, um corpo que era muito mais ambíguo, que era lido de uma forma muito andrógena, que as pessoas me colocavam nesse lugar e eu falava, não, eu sou uma travesti com chuchu, eu não tenho problema de ter barba no meu rosto. Isso não me faz menos travesti. Mas dentro da composição cênica, eu via muito a travestilidade sendo pautada sempre naquele lugar de prostituição, de vitimização, de tristeza, de solidão, de instabilidade. E, obviamente, que, infelizmente, com 90% da minha população trabalhando como profissionais do sexo, isso esteja muito latente para os pesquisadores, sejam trans ou cis. Mas eu acho que a nossa transgeneridade ela é muito bela, ela é muito rica em lugares afetuosos, felizes também, e isso também tem que ser valorizado. Por que também não escrever textos sobre o quão a travestilidade precisa ser celebrada? Porque a transmasculinidade também enriquece tanto os estudos feministas, por exemplo. Aonde está também esses diálogos? Porque a gente tende a entender, e a minha orientadora, a gente discute muito isso, sobre os processos transcênicos, que eu falo ali na minha pesquisa, que eles são, para mim, muito mais enriquecedores, não porque eles abandonam a cisgeneridade como caminho de construir essa legitimidade, mas porque parte de nós mesmos, nós em diálogos, porque nenhuma pessoa trans, assim, obviamente, é igual a outra, e os nossos diálogos, eles sempre vão partir de lugares diferentes, até mesmo quando a gente vai pensar interseccionalmente, porque existem travestis pretas, existem travestis PCDs, existem travestis que vivem uma classe social mais elevada, ou outras que são periferizadas, e isso gera vários deslocamentos e também várias possibilidades traveca metodológicas, que eu gosto muito, a Isadora Ravena vai propor isso, né, em travestilizar, então, a arte contemporânea, pensar o locus social como uma criação poética e estética, e eu acho que o abandono ali também da necessidade da cisgeneridade ser um aliado e ser esse caminho que legitima a nossa corpa, é muito interessante. E eu acho interessante que aqui o Ian fala sobre o face trans, né? E eu bebo muito do transfake ali com a Renata Carvalho, com o Manifesto Trans. E a Renata fala, né, que quando ela pensa esse conceito, obviamente que conjuntamente com outras lideranças trans dentro do coletivo T e de outros coletivos que têm, né, a transcentralidade como pauta, ela fala que não seria possível ela pensar isso se a Abdias do Nascimento ali com o Teatro Experimental do Negro não tivesse pensado a questão do blackface. E, obviamente, que é um processo de denúncia, mas também de reivindicação das nossas próprias corporeidades, que foram negadas durante muito tempo e que até pouco, quando nós criamos esse movimento, né, de realmente questionar o corpo colonizador ali, branco, cisgênero, nós não tínhamos nenhum espaço visível de acesso, então nós criamos esses espaços. E eu acho que isso é o que aqui com vocês três mas enriquece também os nossos processos de atualização e de ampliação ou pluralização dos nossos caminhos, né? Seja na pesquisa acadêmica, que é muito interessante, é também base do que nós propomos dentro da cena e fora dela, mas também para o fazer artístico, que para mim as pessoas sempre falavam, não, mas os artistas eles são tão desconstruídos, eles são tão acessíveis. Eu falo, olha, a acessibilidade, a inclusão, ela vai até certo ponto, porque quando a minha transgeneridade começa a interferir no espaço da cisgeneridade compulsória, que está ali instaurada há muito tempo, a gente gera tensionamentos e nós que estamos nesse lugar subalternizado, alheio ao que é nosso de direito, não temos nenhum aproveitamento do que era para nós desfrutarmos, assim como as outras pessoas, no caso cisgêneras, né? Enfim, acho que também vou parar por aqui, porque senão vou indo, mas eu acho muito interessante todas as provocações e também as contribuições aqui do Ian e as provocações suas, Dani, porque, enfim, até pouco tempo eu não via, não consumia travestis no teatro, não consumia travestis na televisão, a não ser que fosse por vias de transfake, e também, com certeza, no viés extremamente estereotipado, que não me gerava nenhum reconhecimento. Até que o meu processo de travestilidade foi construído muito tardiamente, porque eu não me reconhecia do que era vendido como ser travesti, né?
Ai, gente, eu queria uma cerveja, uma cachaça de jambu e ficar a noite inteira, o dia, a noite inteira, assim, porque tem uma necessidade de quando a gente se encontra, de se ouvir, falar sobre o que a gente está pensando, lendo, porque a estrutura social, a estrutura acadêmica, ela nos oprime, né? Demais, assim. E aí eu vejo que nesses espaços a gente precisa, né? Isso são outras mulheres. Eu aprendi com outra, eu vou falar algo que eu aprendi com outras mulheres pretas, né? Que a gente chega nesses espaços e aí a gente tem que dar conta de suprir essa lacuna gigantesca, assim. Aí a gente tem que trazer dados, história, justificar as nossas corpas aqui, e do básico ao avançado em minutos, assim, porque uma que a gente não teve isso nas nossas formações, e outra que a gente se sente, né? Eu falo por mim, assim, eu me sinto na responsabilidade, enquanto ativista, artista, e pessoa preta, de estar rompendo com essas estruturas, sabe? E compartilhando o que a pesquisa me traz, assim. Então, que vontade de ficar numa mesa de bar para a gente ficar, ó, horas, horas. Ian traz algo sobre o privilégio, né? Porque traz centralmente sobre o privilégio. Eu vejo que a gente está, nesse momento, algumas décadas dessa diluição, nessa diluição, essa fragmentação, essa ruptura com essa estrutura de privilégio, uma vez que a gente identificou, porque ele sintetizou ali, Ian sintetizou. Ao homem branco foi dada a possibilidade de performar o que quisesse, né? Performar a mulher, performar o corpo trans, performar o corpo preto, e não só performar, como produzir significado e sentido para isso, dramaturgicamente, esteticamente e epistemologicamente, né? Então, ou seja, quem podia falar e podia estar em cena manteve esse poder de estar em cena porque estava produzindo significado, hierarquia, classificação e principalmente mantendo o seu poder de estar ali, né? Seja na narrativa ficcional, seja na narrativa histórica. Então, uma vez que a gente entende esse privilégio, a gente vai estranhar o blackface, a gente vai estranhar pessoas cis performando, fazendo personagens trans, porque são lugares que vão, inevitavelmente, reproduzir o estereótipo. Não tem como não reproduzir o estereótipo, né? Então, é muito daquilo de quem faz esse sujeito de poder está fazendo a partir do seu lugar, imprimindo o seu significado, o seu sentido histórico para a manutenção do poder do seu grupo social e racial, e de gênero e classe, obviamente. Então, acho assim, maravilhoso quando o Ian faz essa analogia, assim, traz essas duas vertentes, né, entre o blackface e a performance das pessoas cis, né, representando corpos transgêneros. E aí eu quero soltar uma polêmica, porque eu acho que assim tem algo aí que é também da interseccionalidade da coisa, que é uma coisa é um corpo branco performar tudo isso. E aí eu fico me perguntando o quanto que a gente consegue entrar em complexidade com isso, né? Quando é um corpo preto, porque a travestilidade, a transgeneridade para pessoas pretas tem outros graus, assim, né? Que aí tem aquele debate: quem são as pessoas que podem optar por transicionar, por tomar hormônio, por se quer ou não fazer cirurgia? Quem são as pessoas que conseguem atingir um grau de passibilidade social ou não? E se querem atingir esse grau, né, de passibilidade? Porque um corpo racial é um corpo que está o tempo inteiro, um corpo racial, ele não tem nenhum privilégio, né? Seja cis, seja trans, ele está o tempo inteiro impactando socialmente. Ele não tem. Ele vai ser lido por essa estrutura histórica, né? E aí eu fico pensando, lá em Madame Satã, com a atuação de Lázaro Ramos, é um corpo cis, mas é um corpo preto.
Obviamente que a gente tem pessoas trans pretas e teria naquela década para performar e para atuar no Madame Satã. Mas como que a gente entra nessa complexidade quando é um corpo que está lidando com opressões e que também vai se imbuir disso, né? Por exemplo, uma pessoa, a gente pode inverter também, né? Pessoas trans brancas que vão utilizar códigos afrodiaspóricos para sua composição cênica. O quanto disso é apropriação e o quanto disso é continuidade ou reconhecimento de uma cultura que precisa ser, de códigos que precisam estar em cena, né? O quanto de Madame Satã é Lázaro fazendo valer da sua atuação para falar também dessa interseccionalidade de raça ou o quanto é estereótipo. Não sei se tem uma resposta isso ou aquilo, eu trago para a gente refletir, porque eu acho que tem um campo da interseccionalidade que é, ok, a gente está no consenso quando é o privilégio simbólico do homem branco cis, mas existem estruturas que, dentro da nossa comunidade, criam outros tipos de privilégios simbólicos, econômicos, sociais, e aí a gente está em guerra também, internamente. Eu gosto de pensar sempre pela ética do movimento negro. Lá fora a gente vai dizer que a gente se ama, a gente vai lutar, entendeu? A gente vai revezar a linha de frente. Fechou a porta de casa, a gente conversa aqui dentro. Porque eu acho que tem uma conversa que é nossa, não sei se, nem sei se cabe aqui, né? Que a gente está fazendo uma conferência em Portugal, tudo isso, tem umas relações coloniais aí. Mas eu acho que tem uma conversa que é nossa, assim. Como que a gente vai lidar com a fabricação de novas hierarquias? Porque um rolê é a interseccionalidade, outro rolê é a gente começar a produzir novas classificações, novas hierarquias, porque existe diferença. Quando eu tô com um bonde sapatão branco, é uma coisa. Quando eu tô com um bonde preto sapatão, é outra. Quando eu tô com pessoas trans, masculinas, pretas, é um rolê. Quando eu tô... É outra coisa. Quando eu tô com amigas pretas, hétero, é outra. Tipo assim, tá? A gente vai negociar, a gente vai compreender as diferenças, a gente vai hierarquizar, como é que vai ser isso, né? Então, eu acho que tem um debate que ele é interno. Aí, vindo também na fala de Henrica, né, assim, a necessidade da gente ir para a academia e falar da gente, falar do biográfico. Eu acho que essa é a maior marca, assim, sabe, dos nossos corpos, que são corpos que estão combatendo as opressões. Porque é isso, né? Fazendo a costura. É isso. Uma vez que a gente sabe quem foi que falou e por quanto tempo falou e que produziu significado e sentido histórico, cênico, então a gente precisa falar para produzir sentido, significado histórico, cênico. E a gente só pode fazer isso a partir das nossas biografias. Ou um conceito que vai entrar em defesa agora, dia 16 de março, na tese de Gessé da Cruz, uma bicha preta aqui do Sul, através das nossas borigrafias. Né? Como que a gente alinha o nosso ori e a partir desse ritual com o ori, desse alimentar um ori, a gente começa a falar não das nossas biografias, mas de tudo aquilo que nos compõe enquanto seres ritualísticos, a nossa borigrafia, né? Eu vejo que é por aí, assim, quando eu fiquei 4 anos pesquisando lá na tese de doutorado, as pessoas pretas, todos estavam falando a partir desse material biográfico, a partir de, primeiro, um lugar de dor. E aí foi uma coisa que eu questionei, assim, alguns coletivos, eu dizia, gente, a gente está falando sobre raça, beleza, o tempo inteiro é urgente para nós, enquanto coletivos pretos, falar sobre raça, mas se a gente não precisasse falar sobre isso, a gente falaria sobre o quê? Porque nem esse privilégio de fantasiar a gente tem, de produzir narrativas surreais, porque se a gente vai para esse lugar, a gente vai ser lido como artistas pretos negligentes. Ué, você não tá trazendo na sua dramaturgia algo engajado, algo para falar para os seus, por quê? Né? Grace Passou, que é o exemplo que Dani trouxe aqui, ela fica muitas vezes nessa contramão. Ela é lida muitas vezes por algumas pessoas como dramaturgia negra e outras não.
pessoas vão dizer assim: olha, Grace passou. Eu entendo como dramaturgia negra porque tem uma subjetividade negra ali, é uma pessoa preta escrevendo. Mas muitas vezes uma pessoa preta escrevendo, não necessariamente ela vai produzir dramaturgia negra, porque ela pode estar falando sobre qualquer outra coisa. E eu não sei, tem gente que diz que eu não sei se isso. Outras pessoas me disseram: não, Ju, qualquer coisa que uma pessoa preta escreva é dramaturgia preta. Aliás, qualquer coisa que uma pessoa preta faça, se seu corpo estiver em cena, vai ter uma dramaturgia da dança ali, vai ter uma dramaturgia do corpo. É dramaturgia preta, porque primeiro vem a autoria, depois a temática. E outras pessoas me disseram: não, primeiro vem a temática, mas isso não vale se for uma pessoa branca. Se é uma pessoa branca utilizando da temática, já não vale, porque não tem uma subjetividade ali. Então, algumas pessoas diziam: Grace passou sim, outras diziam: não, Grace passou não, a mulher preta que escreve. E aí eu achei interessante que, para mim, era Grace passou sim, porque, para mim, era um momento de respiro. Era, meu, cara, era sair da negação da nossa humanidade e realmente mergulhar nessa humanidade. Embora em nenhum momento, por exemplo, em Por Elise, ela fale sobre raça. Nenhum momento ela fala sobre raça. Ela está falando de uma mulher que está lá no seu quintal, lidando com os vizinhos. Já vou finalizar, né, gente? Já vou finalizar. Lidando lá com os vizinhos e o pé de abacate que ela plantou e abacate que cai ali. E a mulher que se afeta, ela se envolve. Não adianta não se envolver, porque ela se envolve com as pessoas, com as galinhas, com tudo. Não adianta evitar o envolvimento, ela vai se envolver. Em nenhum momento ela está falando sobre questões raciais, ela não diz que essa mulher é uma mulher preta, mas quando ela faz isso, ela também diz pra gente: e por que não poderia ser preta? Que imaginário é esse nosso que a gente já supõe que aquela personagem, que aquele protagonismo não pode ser um protagonismo preto, não pode ser um protagonismo com uma outra corpa. Ou seja, por que a gente já imagina que ao falar sobre a existência, a gente tenha que utilizar corpos brancos? Por que isso já é dado? Nosso imaginário já está condicionado. Então, ela traz um conflito interessante, mesmo quando ela não fala sobre raça. Daniel Veiga, mesma coisa. Comecei a trocar com Daniel Veiga e ele disse: Ju, olha só, vou te mandar as dramaturgias aí, mas eu não falo sobre raça. Eu falo muito mais sobre gênero. Falei: Migui, vem cá. Mesmo que você não fale, você já está falando, meu bem. Por que não pode ser um corpo transgênero preto trabalhando isso? Por que a gente acha que tem que ser pessoas trans brancas indo para a cena? Né? Mas eu acho que eu não estou falando sobre. Mas é isso, mas você é um corpo preto, trans, masculino, falando sobre essas questões. E eu percebo muito desses conflitos ali, mesmo que não esteja, né, dito de forma direta. Então, finalizando assim, eu acho que eu queria uma cachaça de jambu, porque eu não sou de beber, mas se beber melhora. Eu gostaria muito de uma cachaça de jambu nesse momento, para sentir aqui, ó, tremer, porque, cara, é uma conversa assim para várias horas, sabe? Várias horas. Nossa, vocês despertam assim meus imaginários, minhas percepções, coisa boa ver vocês assim. A Ju disse tudo, vontade de ficar sentado aqui, sei lá, festejando, celebrando. Tantas coisas passaram aqui desde o início e também ouvindo vocês também fui pensando na minha própria trajetória e tem coisas que mexem muito comigo aqui acho que desde que Ian começa ali falando da questão das memórias, né, trans e travestis que foram apagadas, esse entendimento que eu tive no doutorado, sobretudo quando eu começo a pensar nos estudos decoloniais, e aí eu sou atravessado por um artigo da Pedra Costa, que é uma artista trans, né, que mora na Europa agora, junto com um artigo com a Fernanda, que elas vão dizer ali que lembrar-se, né, que relembrar é um ato revolucionário também, e aí, no primeiro momento, eu não estava entendendo aquilo, e aí, quando aquilo me cai a ficha, entender que as histórias foram apagadas, né, e propositalmente apagadas, como disse a Ju, né, porque a manutenção colonial desse poder branco, cis, heteronormativo, ele está intrinsecamente conectado com o apagamento proposital de outras corporeidades, o aniquilamento epistemológico de tudo,
né? E aí eu começo a entender como que isso se deu na minha própria trajetória. E quando a Henrica cita Abdias do Nascimento, eu acho que é vergonhoso o fato de eu ser formado como bacharel em artes cênicas, ter um mestrado em artes cênicas, ter um doutorado em teatro, e eu nunca, em 23 anos, ter tido uma aula sobre Abdias do Nascimento. Eu fui saber de Abdias do Nascimento por fora, por fora, entende? Nunca tive uma aula em 23 anos. Eu fui saber quem eram os Dizzy Croquettes quando saiu o documentário. E eu pensava assim, o que que eu estava estudando dentro da universidade? O que que me foi contado? Que história do teatro é essa que me contaram? E isso é vergonhoso. Eu entendo que aquilo era um momento, mas foda-se, entendeu? Que lugares são esses? E aí, quando a Ju traz essa ideia da autobiografia, tanto nas artes quanto na universidade, na academia, eu entendo sim que é um ponto de, se reafirmar essa história que foi apagada, enquanto validação dessa história, mas também entendo e vejo isso em mim, e vejo isso com as pessoas que eu acompanho, com alunas e alunos, é também uma forma de se auto-perceber socialmente. Porque as pessoas não se reconhecem, elas não têm a referencialidade, como a Erika falou assim. Nunca tinha visto uma pessoa travesti em cena. Não existe uma referencialidade. O Trevisan fala no livro dele, Devassos no Paraíso, tem um momento que ele fala da questão da gay afeminada, da bicha afeminada. E aí ele cita, não me lembro agora quem ele cita exatamente, mas eu acho que foi o Calbi Peixoto, talvez o Clóvis Bornai, o Ney Mato Grosso, não me lembro bem, mas que ele fala, as gays afeminadas estavam lá, né? Quando elas eram famosas, era pra gente rir delas, ou elas eram exóticas, mas ninguém queria ser uma gay afeminada. Não era uma referência ser uma gay afeminada, né? Então não existia essa referência, não se tinha essa referência, porque não era interessante para o projeto colonial. Então, essas perspectivas que são brancas, né? E para mim isso é muito forte, é muito impactante, porque assim, eu sou fruto de uma família interracial, né? Minha mãe preta, meu pai branco. A minha família preta é toda invisibilizada para mim. Minha mãe ficou órfã muito cedo, eu não sei quem eram meus avós, quiçá por um desenho, porque ela era do interior de Minas. Minha mãe passou por situação de escravizada quando criança, ela foi dada para fazendas e trabalhava por comida. Então, assim, eu não sei quem é essa minha família preta, meus tios pretos eu tive muito pouco contato, porque eles eram de longe. Então, assim, eu vejo isso na minha própria estrutura familiar, né? No meu próprio entendimento racial, esse lugar de como essa minha família branca me lia, e ao mesmo tempo o que que foi roubado de mim, que é uma família preta indígena, by the way. Não, não vamos nem entrar no mérito do indígena aqui, né, gente? Porque é uma coisa assim. Só essa situação dos Yanomamis, ela diz tudo do que a gente tá pensando em termos de periféricos e periferizados no sistema colonial, né? Quais corpos são válidos e quais não são. E, e eu acho que é um movimento que tem sido muito forte de ocupar esses espaços de poder, né? E se trata disso. Uma coisa que eu sei que eu tô bem falando um monte de coisa junto e misturada, porque eu tô realmente muito atravessado. Mas esse ano que passou, eu fui ver o Marte 1, que para quem não sabe é um filme, um longa-metragem brasileiro. Ai, meu Deus, não vou me lembrar que o nome do diretor, eu vou pesquisar aqui daqui a pouco. E aí tem uma cena de abertura, que é a cena, para quem não viu o filme, é sobre um menino, é uma família negra, um menino negro que ele quer ser astronauta. Enfim, não vou dar muito spoiler. Mas a cena inicial é tipo um cotidiano da família. Então vai aparecendo várias cenas, vai aparecendo o nome do filme, os atores, atrizes, vai aparecendo várias situações da vida. E para mim foi assim, muito gritante. Que eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, gente, não tem uma pessoa branca nesse filme. Não tem uma pessoa branca. Para não dizer que não tem uma, tem um rapaz que faz um cara lá da imobiliária, mas o resto, desde a pessoa que passa lá no fundo até a médica que atende, até a dona todas são pretas e pardas e é uma comunidade negra. E é uma coisa assim que
me gritou, sabe? Aqui a Ju comentou, é dirigido pelo Gabriel Martins. Lapso, desculpem. Então, o quanto os nossos imaginários foram roubados, né? Isso é uma coisa que a gente precisa reaver. Eu acho que a função das artes está aí nesse lugar. Vou contar uma última coisa para também não me alongar demais, porque eu realmente acho lamentável essas situações, como eu falei do Abdias, como eu falei do DC Croquettes, e eu acabei de citar, né, minha família negra, eu tive muito mais contatos com as minhas tias negras, minha mãe, e eu tinha duas tias negras, a minha mãe faleceu, uma tia falecida também. E ano passado eu li o Torto Arado, que é um romance do Itamar Vieira Júnior, e a relação das duas irmãs é muito a relação da minha mãe com a minha tia. Eu lia e pensava nelas, muito, é muito, da minha família negra. E para mim, lendo, olha que loucura que é. Era muito difícil ler e imaginar os personagens negros. E eu me lembrei muito disso que a Ju falou. Eu tinha que fazer um esforço para ir além daquelas duas mulheres que eu identifiquei como a minha mãe e minha tia, então elas eram negras para mim, mas todos os outros e todas as outras, eu tinha que parar e falar assim: nossa, eles são negros e negras. Porque esse imaginário me foi forçado, nos foi forçado, né? Então, eu brinco com os meus alunos, né? Brinco e falo sério. Quando a gente está na universidade, diz ali, eu citei a citação, essa citação foi de Santos, 2012. Quem é Santos? Quem é Birkenhauer? O nome de eu estar usando um sobrenome é para branquificar e generificar, porque a primeira coisa que a gente lê num sobrenome é pensar num homem branco. Enfim, até tu se ligar que aquela pessoa pode ser uma mulher, quem sabe uma travesti preta, talvez indígena, então tu tem todo um percalço que tu já desistiu no meio, né? Então acho que o nosso trabalho tem sido muito de, enquanto educadores, né? E vejo que artistas às vezes estão nesse lugar também. Eu tenho percebido que é fazer essa nova geração e as pessoas que nos rodeiam a perceber esses imaginários que estão ainda muito colonizados, né? E me colocando nesse lugar. Como eu citei, ano passado eu li esse livro e tô assim, foi um choque para mim. Enfim. Eu penso. Gente, Ai, sorry, pode. sorry. Não, eu ia dizer que a gente, assim, a gente mergulhou uns, assim, na provocação, né? Mas Dani tinha perguntado sobre políticas públicas. E aí eu ia perguntar disso, se a gente retoma ou dali, dali, né? Eu já entendi que dali, então dali. Gente, vamos no que a gente tiver desejos e vontades. Eu joguei aquilo porque aquilo passou por mim, mas eu acho que, querendo ou não, a gente está falando disso de alguma maneira, me parece, né? Eu fico pensando assim sobre alguns meios, né, alguns dispositivos assim muito micro que criam essas movimentações assim para as pessoas pretas, pessoas transgêneros acessar esses lugares de visibilidade e protagonismo, até mesmo no recorte aí das artes da cena. Esses tempos agora, eu acho que foi em fevereiro que abriu um chamamento aqui pela Mário Quintana, né, a Casa de Cultura Mário Quintana, para artistas trans submeterem a trabalhos artísticos para serem contemplados ali pelo espaço por um prêmio. E aí eu fiquei pensando também sobre quais são os artistas trans que eu conheço aqui pela Grande Porto Alegre e como eles têm acesso a esses espaços, porque a Mari Quintana é uma referência que eu particularmente conheci a Casa de Cultura desde a minha graduação em Pelotas, e apesar de conhecer artistas trans, eles nunca estavam ligados a esses espaços e nunca também sabiam de políticas de incentivo, né? Até mesmo pensando nesses grandes editais, agora a Lei Aldir Blanc, quando teve esses editais, quais eram também ou quais eram os interesses dessas instituições que, enfim, estavam responsáveis por esses editais em ter uma pluralidade de corpos, né, propondo projetos, que seja. E aí eu fui dar uma olhada, assim, pesquisar sobre os últimos grupos, né, que teriam sido contemplados,
e não vou dar nome aos bois, mas eu vi que tem um histórico muito extenso das mesmas pessoas, dos mesmos grupos estarem aqui ocupando e reivindicando esses espaços através desses dispositivos aí de fomento, né, à cultura. E aí eu pensei que eu, Henrica, como uma pessoa TDAH, é muito difícil, às vezes, delimitar quais também são os meus interesses ali na prática da cena. E as minhas pesquisas, elas flutuam muito, os meus interesses dramatúrgicos, eles flutuam muito e eles não estão também ali referenciados num modelo mais clássico da coisa, e eu sinto que há uma desvalorização também, até mesmo pela proposta não ser tão, eu não vou dizer bem estruturada, mas não seguir essas normativas que enquadram talvez uma metodologia mais bem embasada, construída, que vai ser valorizada por um avaliador, e eu entendo que a minha travestilidade, junto ali também com o déficit de atenção, eles delimitam muito os acessos que eu tenho. E, obviamente, que eu desfruto muito da minha branquitude, que me coloca num lugar de privilégio, assim, extenso demais, até para eu dar conta de falar aqui. Mas fico pensando sobre ali o Gessé foi uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer agora na URGS, e ele vai falar, né, sobre a poligrafia, sobre, então, a pedagogia das encruzilhadas, e esses lugares que são muito presentes ali, inerentes à travestilidade, porque a travestilidade ela foi construída primeiramente na rua, é esse lugar que é até mesmo condicionante da travestilidade, né, durante muito tempo. Se você é travesti, você está ali na rua, você é um corpo marginal não, né, marginalizado, e eu gosto muito também sobre pensar, eu acho que lá no começo o Dani falou, né, sobre minorias, e eu penso aí nas maiorias minorizadas, né, que somos todos nós aí que passamos por um processo de hegemonização, de apagamento dentro das nossas construções referenciais, mas que dentro dessas políticas públicas que deveriam ser pensadas para pluralizar, ainda assim existe uma centralidade, e digo mesmo ali no centro mesmo, étnico, de gênero, que sempre parece estar valorizando uns processos que são enriquecedores, são ótimos, até mesmo para construir um referencial aqui gaúcho, mas que não vão dialogar com outras pessoas que estão tentando se inserir nesse primeiro momento. Eu, particularmente, não tenho muita certeza sobre o que eu quero propor, mas eu tenho interesse, eu tenho a vontade, e eu quero construir isso, mas eu preciso de meios para fazer isso. E, como uma pesquisadora, eu sempre tive muito medo da minha coerência, de eu não estar, de alguma forma, flutuando demais para ser validada dentro do espaço acadêmico. E aí eu conversava com a minha orientadora na graduação, a Moira, e agora com a Patrícia, e eu falo, nossa, mas eu leio, assim, eu vou ler os referenciais, eu vou ler as pessoas que a gente tem aqui no PPGAC, e eu não sinto que ninguém dialoga comigo, eu não me sinto pertencente a esse lugar. E aí eu falo, aonde que estão aí os meus referenciais? Aí eu fiquei sabendo do Multa através da figura do Ian, e eu falei, nossa, eu preciso conhecer a minha história, eu preciso saber da minha ancestralidade, e eu não tenho aonde construir esse referencial. Quer dizer, agora o Multa, por exemplo, é um lugar que está criando esse espaço, mas o Multa é um espaço ainda muito delimitado, que o Ian, através dos pares dele, talvez ele vai conseguir ampliar isso, mas tem um incentivo, talvez, de um governo, de algum é, dispositivo mesmo cultural, até onde a gente vai, até onde a gente constrói também e amplia, né, a nossa atuação e o nosso alcance. Mas eu fico muito atravessada por todas essas questões, porque ao mesmo tempo que eu penso, e eu pensei muito, Ju, na minha pesquisa do TCC, sobre a questão de transrepresentatividade, transrepresentação, aonde estaria também essa travaturgia. A travaturgia é só a travesti que fala sobre a sua travestilidade dentro de um contexto de uma composição dramatúrgica, ou é a travestilidade que está ali subjetivada na minha escrita e que consolida essa dramaturgia? E isso daí, a todo momento eu fico, flutuando isso. Não, realmente, eu acho que a dramaturgia, ela parte também do locus social travesti. Estou falando da minha travestilidade, mas eu também posso não estar falando porque ela está subjetivada no que eu construo, né, de pensamento. Enfim, acho que fui e voltei muitas vezes ali na pauta que seria políticas públicas, mas eu acho que é isso, assim. Mas tem uma coisa que tu falou, Henrica, essa ideia do não pertencimento, para mim é uma puta ferramenta colonial
de invalidação da nossa subjetividade, com toda certeza, assim. E isso para mim é muito forte, porque eu cresci numa geração que não existia internet. Então, assim, eu fui me entender um sujeito bissexual porque eu achava que eu era uma aberração, eu achava que eu era uma coisa. Não, na minha, isso anos 80, assim, ser gay era uma coisa, assim, ser bissexual nem se sabia que isso existia. Então, assim, é uma ideia de que para que você se sinta assim, você é uma aberração sozinha no mundo, que você está errado. Então, assim, esse não pertencimento, que é reproduzido agora na universidade, que a gente tem, assim, achado brechas para mostrar que não, ele é ele é uma estratégia exatamente como aquilo que a Ju falou, assim, de manutenção desse espaço de poder para as pessoas específicas. Entende que eu não vou falar de gênero agora, eu vou falar de raça e classe social. É eu ir dar aula em 2022 para uma turma numa universidade e os alunos me virar e falar assim: Dani, é a primeira vez que um professor traz rap e funk em aula como algo válido. É a primeira vez que eu saio de casa eu ouvindo funk de manhã, eu chego aqui e ouço na universidade e penso, olha, isso é conhecimento. 2022. Então, quer dizer, é um processo de desarticulação desse movimento, né? Enfim. Bom, gente, queria retomar, não sei quanto tempo a gente ainda tem. Saiu falando, né? É, Não sei, Ian, acho que de repente você fala e aí a gente pode tentar finalizar depois. perfeito. Temos Juliana ainda, talvez para finalizar o ciclo, né? Se Juliana quiser. Bom, gente, queria retomar rapidamente a questão das políticas públicas, que eu acho muito interessante, principalmente quando a gente está falando de artes da cena, a gente quase não fala sobre, a não ser quando a gente vai problematizar quem está ganhando ou não os editais, né? Mas eu acho que falar em política pública também é falar sobre os espaços das universidades quando a gente pensa em uma educação antirracista, antitransfóbica, etc. A gente pensa num projeto colonial, né, que fez com que a maior parte dos conhecimentos que a gente tem aprendido dentro das universidades são sobre o teatro branco, europeu, né, e a gente pensa também que a maior parte das pessoas docentes também são brancas, né, e cisgêneras, e geralmente não têm deficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa também pensar em termos de política pública, né, em pautar, começar a pautar mesmo que as vagas, as cotas, as vagas supranumerárias, elas de fato, elas funcionem, né? Uma coisa é a gente ter ali alguns projetos de lei ou termos leis, mas de fato, será que a gente tem essas leis, elas estão proporcionando um aumento de professores pretos, né? Principalmente quando eu penso que eu fiz a minha pós-graduação em Salvador, né? E é uma das cidades mais pretas, né, do Brasil, e poucos docentes pretos. Isso é um grande absurdo e eu acho que não dá para a gente pensar uma anticolonização epistêmica se a gente não pensar quem está ali produzindo os planos de aula, produzindo o currículo do curso, né? Então, acho que isso aí é um giro epistêmico que tem que ser estrutural mesmo. E a outra coisa que eu anotei para falar foi que Juliana trouxe uma questão muito importante sobre as interseccionalidades, quando a gente fala aí entre a gente, né? Que sim, para a gente é um consenso que, bom, homem branco, hétero, ele está ali como estrutura de poder e está ali realmente numa posição de benefício. E aí, Juliana traz o exemplo do Lázaro Ramos, e eu penso que é um exemplo muito interessante para a gente pensar a questão da interseccionalidade também. Porque se a gente for pensar também na história, a gente vê que, bom, as mulheres não podiam entrar em cena, os homens brancos podiam. Só que em alguns momentos da história no Brasil, os homens pretos também conseguiram entrar em cena. Só que a gente pensa, a gente pergunta, quem eram esses homens pretos, né? Não eram os mesmos homens brancos, possivelmente eram pessoas escravizadas que estavam em cena, né? Então acho que
passa muito pela estrutura de poder que a gente tem. Bom, Lázaro Ramos, obviamente, a gente vê que não é muito fácil, não são inúmeros os atores, as atrizes pretas que conseguem estar em novelas grandiosas, apesar do talento de uma grande trajetória, né, nas artes cênicas, e são realmente espaços de poder que não são acessíveis para pessoas trans, pretas, né? E aí eu fico pensando que talvez, para a gente pensar uma chave aí que interessante, eu traria um pouco a Crenshaw, quando ela fala em interseccionalidade, ela fala que a interseccionalidade é uma sensibilidade analítica. Então, acho que para a gente conversar entre a gente, é preciso muita sensibilidade. Para a gente sair do lugar da interseccionalidade como a presunção de que ela seria uma hierarquização, né? Então, quer dizer, a pessoa que é travesti, gorda e com deficiência, ela estaria numa posição social muito mais devastada do que uma pessoa travesti, branca, etc. A gente vai começar a hierarquizar, ou seja, quanto mais marcadores sociais, mais num nível mais difícil aquela pessoa vai estar, né? Mas eu acho que é preciso também a gente considerar caso a caso também, ou a gente construir essa sensibilidade analítica, né, de uma maneira que possibilite a gente ver a situação social onde aquela atuação está inserida. No caso, por exemplo, imagina aí a gente tivesse Lázaro Ramos interpretando uma pessoa trans. Ótimo, acho que não é sobre não poder, mas é sobre também ter um homem trans preto ali, né, em algum lugar, ainda que seja na iluminação ou na direção, né? Eu acho que, óbvio, a gente está falando de um filme que já aconteceu, isso não possivelmente não aconteceu, mas tenho pensado a interseccionalidade dessa maneira. Bom, vai ter o Lázaro Ramos, um homem preto, cis, interpretando uma travesti? Pode, mas e se 3 outros homens trans pretos estiverem ali também, sabe? Acho que é muito no sentido de pensar a interseccionalidade também como conjunção, a presença simultânea, né, de várias pessoas com diversos marcadores, construindo ali um mesmo espaço. E óbvio que a gente vai ter as disjunções também, né, ou os momentos em que não intersecciona, enfim. E também queria chamar a atenção para a questão das tokenizações, né? E principalmente num caso que eu vi, que é, por exemplo, a pessoa cisgênera, ela ganha um edital que uma pessoa trans perdeu, a pessoa cis ganha o mesmo edital para falar sobre transgeneridade. Quando tinha alguém trans ali querendo falar sobre transgeneridade, a pessoa cis ganha. Só que aí ela vai se propor a dar, por exemplo, um curso grátis de teatro para pessoas trans estarem em cena, só que ela não vai pagar nenhum cachê. Então, aquelas pessoas trans ainda vão trabalhar de graça naquele projeto. E aí, o que que ela faz? Ela contrata uma pessoa preta para estar na equipe, uma travesti preta para estar na equipe, e essa travesti ela vai ser tokenizada. Porque a presença daquela travesti ela protege aquela figura de qualquer crítica. Entende? Então, aquela pessoa ela vai ser usada naquele determinado contexto como um amuleto de proteção, né, para aquela figura. E aquela figura vai ganhar um prêmio, né? Isso aconteceu. Isso aconteceu no Brasil e acontece muito, né? Estou dando um exemplo recente do que aconteceu. Então, eu acho que também é preciso a gente ver essas questões aí, né, que vão para além das políticas públicas, né? Às vezes a política pública está ali, mas ela não está funcionando, né? Assim, a gente concorda que a questão não é pode ou não pode, né? Eu super estou nesse lugar também, né? Trouxe o exemplo ali de Madame Satã, porque me interessa muito como que a gente vai lidar com esses conflitos internamente também, né? A tendência que há da gente produzir novas classificações, né? Eu acho que a Kimberly Crenshaw, ela organiza esse conceito de interseccionalidade de uma forma incrível, assim, tanto para a gente pensar em termos analíticos, metodológicos, em termos epistemológicos, práticos, né? Quando ela fala também das discriminações combinadas, eu acho isso incrível, assim, né? Mas antes dela também, tantas outras mulheres negras que ela faz questão de colocar. Bom, a Kimberly faz essa pesquisa nos anos 90, né? Dentro de um contexto onde o feminismo negro estadunidense estava falando sobre isso, sobre as mulheres pretas e essas intersecções entre gênero, né? Enfim, quando o contexto era movimento negro
não validava as discussões de gênero e as feministas não validavam as questões raciais, né? Então surge esse debate interseccional. Aqui no Brasil, Lélia Gonzalez, antes de todas elas, né? Lélia Gonzalez também já pautava isso, não com esse nome, mas já propondo esse debate. Então, a Kimberly é essa autora que a gente conhece academicamente porque ela leva esse debate nos anos 90 para a academia e para falar o que as feministas negras estavam já trazendo antes mesmo de, enfim, até a própria Suju Truter, né, que fala sobre E Eu Não Sou Uma Mulher, lá no século XIX. Então, eu acho que a gente concorda, assim, sobre isso, que não é o pode ou não pode, que é o mesmo debate sobre apropriação cultural. Pode ou não pode? Não é sobre o privilégio, né? É sobre esse privilégio sistêmico, e sobre a quantidade de estereótipos que se também reproduz. É sobre, enfim, manutenção de poder, que foi o que a gente colocou aqui, né? É sobre essa ausência, da pluralidade em cena, né? E sobre os conflitos internos. E eu acho assim, sobre políticas públicas, eu fiquei pensando em um determinado momento, né? Se a gente vai para a Grécia, a gente tem lá a compreensão de que somos sujeitos políticos porque estamos na polis, né? Estamos nessa relação com comunidade, em coletivo, com a cidade, com o território. Mas lendo agora, recentemente, O Espírito da Intimidade, ainda estou fazendo a leitura de Som Bum-Fu Somé, tem uma outra, e indo também para o axé, tem uma outra questão que é compreender essa relação, não com a cidade, mas com a natureza que nos foi retirada, né? Então, somos sujeitos políticos porque somos sujeitos que estamos em relação com o espírito, com a natureza, com o mineral, com o fogo, com os elementos, e isso foi distorcido por um sistema colonial como algo primitivo, como algo de menos valor. Então, pensar para mim políticas públicas também é pensar em que constituição de sujeito a gente está falando, em que constituição de sentido a gente está falando, que constituição de ser e fazer a gente está falando, né? A gente está falando de um caminho que vai muito mais priorizando a razão, o ser, ou a gente também está falando sobre a relação com a terra? E aí a relação com a terra, enfim, território, disputas de terra e tantas outras coisas que a gente pode entrar, né? Desde os povos originários até os assentamentos quilombolas, assim, né? Os lugares quilombolas. Então, eu acho que tem essa também constituição, né, de política, o que tipo de política nós queremos, né? Real, voltada para sujeitos, para seres que sentem e pensam. E aí, uma outra coisa que me atravessou foi, caramba, que está lá na peça, na leitura, na peça Sentença, a gente tem uma demanda tão grande para falar sobre as questões sociais, históricas, políticas, interseccionais, mas há uma dificuldade tremenda deste corpo Juliana preto em falar sobre afeto. Não é nem falar sobre afeto, é viver o afeto, viver o afeto. Por quê? Me bota para falar para 100 pessoas, eu falo lindamente. Me bota numa DR, me fudi, velho. Me lasquei. Me lasquei porque eu não sei, eu não tive esse tempo, para falar sobre afeto, para viver o afeto, para me permitir sentir, estar, para lidar com os conflitos do afeto, mas para resolver umas questões epistemológicas, bota aí que a gente escreve um artigo. Em 2 dias, se for preciso, se o prazo for para ontem, a gente escreve. Entende? Ou seja, esse sistema nos traz também uma demanda tão grande em termos de ativismo social que o nosso sentir, ele tá assim, ó, nem sei onde está. E aí uma das coisas também que me impulsionou a escrever sobre amor, assim, né? Óbvio que tem outras mulheres que estão falando sobre isso muito antes, né? Todo mundo está falando sobre isso. O amor não é um tema original, assim. Bell Hooks, lindamente, né?
que eu tenho minhas discordâncias com ela no Tudo Sobre Amor, principalmente numa pegada mais religiosa que atravessa ali, heteronormativa. Tem tantas outras pessoas falando sobre isso, né? Mas eu acho que tem algo aí também, sabe? Como que estão os nossos afetos, como que está a nossa saúde mental, como que está a nossa autoestima, porque se a gente está sempre na linha de frente, né? Porque eu acho que isso também é pensar política. Isso também né? Como que tá a nossa saúde mental e nossas relações afetivas, assim, também, né? Joguei, beijo, vou tomar mais um café. Amores precários, saúde mental, ó, no lixo. Nossa, essa foi para derrubar, né, Ju? E eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou há pouco também, né? Nossos corpos atravessadas por essas interseccionalidades que Ian apontou lindamente ali, a gente não tem alguns direitos de prazer, né? Tem uma demanda que recai, e aí também eu entendo que existe uma confusão na ideia também de política e de militância, como se tudo tivesse que ser embate, embativo e confrontativo. E eu acho que esses prazeres, eu acho que a afetividade é resistência. Eu acho que a afetividade para esses corpos é, é potência. Eu vi uma coisa linda lá na UDESC que eu estava num debate com a turma sobre obviedades e clichês, assim, enfim. Passou uma semana, tinha uma artista negra pintando um mural na sede da UDESC, ali onde é o teatro. E ela pintou o rosto de uma mulher negra, assim, sabe? Até o olho, assim, um sorrisão. E é bem lindo o mural. E aí eu estava no lançamento e ela comentou, ela falou assim, gente, eu pinto coisas clichês. E foi assim, para mim foi pontual o debate com a turma. Mas foi lindo o que ela disse, que ela falou assim, eu pinto coisas clichês. Então você olha esse mural, você está vendo um sorriso, coisa mais básica. Mas se você olhar atentamente e pensar que é uma mulher preta que está sorrindo e que às mulheres pretas o sorriso é negado, é uma potência. E a gente esquece isso, né? A gente esquece que coisas que são básicas e como comer. Ao povo Yanomami é proibido comer, e a outras pessoas desses tempos, mulheres pretas que são diaristas não podem esquentar suas comidas na. Enfim, esse debate que a gente sabe colonial e que segue o tempo inteiro. Então, assim, festejar, celebrar, né? E eu acho que sobretudo a comunidade negra tem isso muito forte, né? Eu acho que sobreviveu na base disso. Ele é potência, né? Ele é festividade. E aí eu acho que por isso que eu fiz questão de que esse encontro não fosse eu sozinho, né? Fosse, por mais que seja virtual, porque nos facilita por um lado, né? Estando cada um num lugar também, para as pessoas que vão nos assistir estão em vários lugares, é uma forma também de nos conhecer. Eu acho que essa celebração, e aí a Jo coloca muito bem que se fosse com uma cachaça seria ainda mais lindo, é o que nos falta. É o que nos falta. Eu acho que a pandemia piorou isso mais ainda, né? Nos separou, nos distanciou, e eu acho que tem sido um trabalho muito de formiguinha voltar a esses contatos, né? Então, aproveito que eu estou falando e vou meio que encaminhando para uma finalização, porque aqui a gente está falando há horas, e também eu sei que a gente teria assunto para muito mais conversa. Então, eu celebro com vocês esse momento, agradeço muito esse debate que a gente teve, essa conversa gostosa, essas pontas que ficaram em aberto e soltas. Eu acho que também a ideia é essa, porque quem estiver assistindo, que repense sua colonialidade aí de pensamento, de perspectiva, de visão. Eu provoco muito a galera, minhas alunas, quem está me ouvindo, eu digo assim, às vezes é uma coisa básica e simples, né? Isso eu aprendi numa aula da Ju há uns anos atrás. Quem que vocês estão seguindo nas redes sociais? É uma coisa simples. Quem você segue nas redes sociais?
né? Vocês estão seguindo outras pessoas, outras perspectivas, vocês têm outros entendimentos de vida, porque não é só nas leituras, eu leio um monte de gente que leio Bell Hooks, lá, mas eles seguem só os padrões cis heteronormativos brancos no Instagram. Faz parte de um processo, né? E aí, nessa colocação, eu vou pedir que vocês, então, falem, se despeçam aqui de todo mundo, e já, por favor, nos informem como que a gente localiza vocês nas redes sociais. Eu sigo os três maravilhosos, né, no Instagram. É um material incrível, mas, assim, informem para as pessoas conhecerem vocês e poderem seguir, a gente, assim, também criar uma rede afetiva virtual, porém, cada vez mais potente. Bom, vamos pela ordem de abertura, então, já que estamos fechando. Adoro esses rituais. Gente, eu, assim, o Olorum do pé por essa troca, eu agradeço os orixás por esse encontro, pela energia que a gente trocou aqui, né? Que foi circular, foi incrível poder ouvir Ian, ouvir Henrica, ouvir Dani, é, dá vontade de continuar, assim, sabe? Eu saio daqui com essa necessidade de continuidade, assim, já quero uma disciplina dos quatro, assim, vindo com mais tantas outras pessoas falando sobre interseccionalidade, assim, bora fazer isso acontecer para a gente colocar em algum espaço, sem Zupeg, Dani, em algum espaço onde a gente possa ter uma disciplina sobre interseccionalidade, gênero e raça dentro do teatro, né, em uma aula com cada um de nós, assim, para ter essa troca. Eu acho que porque eu fico, entende? Com essa vontade da gente fazer isso acontecer, assim, de dar seguimento ao que rolou aqui, né? É, e eu acho que um semestre também vai ser pouco, mas vai ser um pouco mais do que isso que a gente fez aqui, assim, sabe? Agradeço demais, assim. Nas redes sociais, eu estou, já tenho um mês ou dois desativada. Minha saúde mental pediu, assim, para eu sair um pouco do Instagram, mas em breve eu vou voltar com uma página profissional. Estou montando meu site e montando também essa página profissional, que em breve vai estar aí no mundo, Orienta Mais, que é uma página de orientação e consultoria acadêmica. Então, as pessoas que estão nesse processo de escrita de artigo, escrita de TCC, dissertação, doutorado. Eu tenho feito já há alguns anos, assim, eu fazia de forma não remunerada e não sabia que isso era um trabalho, né, de orientar os trabalhos acadêmicos, a escrita acadêmica, principalmente por causa dessa ausência, assim, dos conteúdos, né, sobre gênero, raça dentro da nossa área. Então, as pessoas me buscavam, eu já fazia isso. E aí agora, de uns anos para cá, recentemente, bem nesse fluxo pandêmico aí, eu vi que isso era um serviço a ser ofertado, né? Então, estou aí oferecendo já tem um tempo, acompanhando teses, dissertações, artigos, indo para a banca também. E em breve, então, vai ter essa página aí do Instagram, Orienta Mais, e o site também, Juliana Rosa de Souza, Juliana com dois N's, Souza com Z, que está lá, tá disponível, mas ainda estou em reforma também do site. No mais, gente, meu e-mail, cursopoéticasnegras@gmail, estou sempre online. Juliana Rosa de Souza, @gmail, também estou sempre online. E bora dar-lhe chamar para os convites aí, para a gente continuar fazendo isso acontecer, essa troca linda. Axé, obrigada. Acho que sou eu, né, na ordem do início. Bom, queria agradecer então novamente a vocês. Acho que chegamos a debates muito interessantes nesse pouco tempo. Ficou com gostinho de quero mais. Adorei a proposta de um componente curricular com mais tempo, né? Bom, e é isso. Tenho só a agradecer. Eu queria divulgar a página do museu, que é o @muta, MUTHA, Brasil, Muta Brasil, no Instagram, e o site do Muta, que é o www.muta.com.br, MUTHA, né, que é uma referência à mutação. Bom, gente, é isso e espero ver vocês em breve, tá?
Gente, aproveito para agradecer também a todos aqui. Essas trocas foram maravilhosas e eu tô aqui borbulhando por dentro. Eu espero poder trocar muito com você, Ju, com você, Ian, Dani, de novo. E agradeço muito esse espaço aqui, que foi construído coletivamente, afetuosamente. E nas minhas redes sociais todas é @travacênica, para caso de uma formalidade, o meu e-mail é henrica.sferreira@gmail.com. E agradeço novamente mesmo o carinho de todos aqui. Foi ótimo trocar com vocês. Eu espero que a gente possa fazer essa conversa no tete a tete um dia também. Beijo, gente. Se cuidem e aproveitem esse evento maravilhoso aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Eu amei o nosso encontro. Então, vocês que estão assistindo, sigam essas pessoas, sigam essas propostas. Comprem os livros aqui dessas autoras e pesquisadores, que são ótimos, tá? Também é sobre isso, é investir em artistas e pesquisadores e pessoas pretas e pessoas trans e pessoas, né, com deficiência, indígenas, enfim, é realmente pensar, é um convite a descolonizar esse imaginário e pensar em outras perspectivas que às vezes estão ou para além das nossas próprias subjetividades, ou às vezes nas nossas próprias subjetividades e que a gente não se dá conta, né? Então, por favor, sigam. Eu sou Daniel, @DanielColim, _ator, nas redes sociais também. Ali tem uns links para os meus trabalhos, então convido também a quem quiser me seguir ali. E agora eu vou falar o texto final, que é mais formalzinho, só para encerrar este evento que era super formal. Então, mais uma vez, eu agradeço muito, muito, muito a presença da Juliana Rosa, do Ian Habib, da Henrica Ferreira, pessoas que eu gosto muito, que eu compartilho afetos e não vejo realmente a hora de poder encontrar vocês presencialmente e dar um abraço forte. Algumas dessas pessoas eu estou vendo assim só à distância, mas há de chegar um momento, né? O afeto e o carinho seguem igual. Então foi realmente um prazer ouvir vocês aqui e que a gente possa ter levantado questões para quem possa nos assistir. Então, esse foi a conferência de abertura e do segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Esse é um evento promovido conjuntamente pelo Conjugare, que é o Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura de Portugal, pelo NUDESUR, que é o Núcleo de Investigação del Sur do Chile, e pelo CERUSP, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, Brasil, e está sendo realizado de forma assíncrona a partir do Porto, Portugal, entre os dias 14 e 16 de março de 2023, e conta também com o apoio da editora Cravo e da organização Cultura e Território. Agradecemos então as participações e convidamos a todos para assistir comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugar e do YouTube. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima.